Olá a todos, cumprimentamos aos que estão aqui presentes no salão de reunião pública e também cumprimentamos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais de todo o Brasil, de todo o mundo, de qualquer lugar. A gente hoje pode estar ligado neste momento tão importante. E sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, essa casa que nos abre suas portas para que possamos hoje termos esse encontro tão gostoso do nosso mês, da nossa semana, esse encontro em que nós estamos aqui cuidando de nós. É um momento só nosso. Estamos aqui para aprender, para evoluir, nos consolarmos através do entendimento que essa doutrina nos traz. É tanta luz que o Espiritismo coloca em nossa vida que nós vamos, no decorrer do entendimento dessa doutrina, nós vamos aprendendo a amar tudo o que nos rodeia, tudo que está ao nosso entorno, todos aqueles que convivem conosco, mesmo aqueles que são mais difíceis. Então, este centro nos oportuniza pela internet e aqui neste local físico de nós estarmos juntos, aprendendo, nos cuidando. O tema de hoje tem tudo a ver com esse momento do nosso progresso, da nossa busca pela perfeição moral. Então vamos todos nós aproveitando desde já para nos harmonizarmos com a equipe espiritual. Nós adentramos a esta casa, seja por que ferramenta for, nós já somos atendidos pela equipe espiritual. Temos cada um ao nosso lado um espírito que nos auxilia, que nos fortalece, que sabe da nossa problemática. Muitas vezes nem nós sabemos, mas eles nos veem por dentro, nos conhecem e sabem aquilo que de verdade nos trouxe até aqui. Então que nós possamos, aqueles que desejarem, de onde estiverem, fechar os olhos, uma maior concentração é importante para que a gente possa fazer essa conexão, visualizando primeiramente a imagem do nosso querido Mestre Jesus, esse nosso irmão, esse nosso guia e modelo que tanto nos ensina há mais de 2000 anos, que nós estamos ainda aprendendo como criancinhas numa escola no primeiro ano, mas que ele não se cansa de nos ensinar, de nos mandar seus prepostos para nos auxiliar nessa empreitada. Então vamos elevando o nosso pensamento até esse nosso irmão querido, até esse nosso mestre, nosso professor, e agradecendo a ele por estarmos aqui, por termos ele em nossa vida como guia e modelo. Modelo porque nós podemos todos chegarmos até ele. Guia porque nos conduz pelas veredas desta vida, nos dá as suas mãos, nos carrega em seus braços de amor a cada vez que nós nos sentimos enfraquecidos. E é nosso querido guia e modelo de toda a humanidade. Por quê? Porque todos nós o temos como maior exemplo de caridade, de humildade e de amor. Os cristãos e os que não são cristãos também creem e amam Jesus pela pessoa, pelo homem, pelo espírito evoluído que ele é e por tantos ensinamentos que nos deixou. Então nós agradecemos a ele pela importância deste momento de estarmos aqui. Agradecemos também ao Pai Criador, que nos permitiu a vida, o despertar no dia de hoje, que cada despertar é uma nova oportunidade de sermos hoje melhores do que ontem. E agradecemos também a espiritualidade amiga que está conosco, é o nosso próximo, mais próximo da espiritualidade. Aquele que nos ama, aquele que deseja o nosso bem, aquele que nos intui as nossas escolhas para que sejam cada vez melhores. Então nós temos muito a agradecer a todos esses nossos, digamos, mentores da espiritualidade. Então nós damos graças a Deus e graças a Jesus. O nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, e chama Os Trabalhadores da Última Hora. Então, é uma das parábolas de Jesus.
E é sempre uma curiosidade que a gente ouve, às vezes, nas reuniões, quando podíamos fazer as perguntas, ou nas salas de aula, por que Jesus falava por parábolas? O que são parábolas? Então, as parábolas são figuras de linguagem, formas que os bons pedagogos, os bons pedagogos têm em si essa condição de fazer com que a gente visualize, imagine, crie histórias, e dessa maneira a essência da lição, normalmente moral, ela é retirada por aqueles que estão ouvindo essas parábolas, aqueles que estão realmente ali prestando atenção em tudo aquilo que é dito, que é criado. Então, é pela mesma razão, perdão, que nós utilizamos essa linguagem nas histórias infantis. A gente cria aquele clima lúdico para as crianças, cria as figuras, não é? Às vezes até faz os bonequinhos, porque a criança ela vai criando, ela vai visualizando aquela história, e aí no final ela consegue aprender a lição moral. Então a gente tem nas histórias, nas fábulas infantis, no final a gente sempre traz uma lição de moral, e a criança ainda na sua infantilidade e ingenuidade, através dessa forma de linguagem, ela consegue aprender esses valores. E Jesus também queria se fazer entender. Jesus era seguido, era ouvido por aqueles mais sábios, mais cultos, muitos naquela época tinham uma disponibilidade para estudar mais, para conhecer a filosofia, enfim, naquele tempo estava tudo se iniciando, esse progresso de toda a humanidade, que com a vinda de Jesus acabou trazendo um conteúdo cada vez mais moralizado. Então ele queria se fazer entender por essa multidão que o seguia, de sábios, de cultos, e por aqueles que não tinham tanta oportunidade e tanto conhecimento. Então, nas parábolas de hoje, chamados trabalhadores de última hora, mas nós também ouvimos o nome trabalhadores da vinha, Jesus nos alerta sobre o convite que Deus, a todo o momento, faz a todos nós para a nossa evolução, para a nossa transformação. Principalmente o convite que essa transformação virá do trabalho na seara divina do Mestre Jesus, na seara de Deus. Então, nesse convite, Deus nos oferece a oportunidade de progredirmos conforme a experiência que temos. Portanto, nós viemos de diversas existências anteriores, nós temos uma bagagem de experiências, de dificuldades, de virtudes, e nós estamos hoje encarnados num planeta Terra, um planeta de provas e expiações, porque aqui é equiparado ao nosso nível evolutivo. Aqui nós passamos por situações que fazem com que a gente reflita, com que a gente aprenda. Num momento ou em outro, mesmo aquele mais endurecido, ele acaba refletindo sobre as situações que ele vê no mundo, na sua existência atual, e que ele próprio traz na sua essência espiritual. Então, ele nos oferece o lugar certo para o nosso progresso. Não vamos nos iludir achando que a gente não é daqui ou que a gente deveria nascer em outro país, porque nós estamos onde é o lugar exato para o nosso processo evolutivo ser melhor, ser mais efetivo e mesmo mais acelerado. Isso, claro, depende muito de todos nós, da nossa vontade. Ele nos oferece, mas a gente tem que saber utilizar as ferramentas que esse mundo em que ele nos coloca, ela pode nos ofertar para essa nossa melhora. Então, esse convite é feito no lugar onde nós vamos ter uma melhor condição de evoluir, é feito no momento exato em que ele sabe que nós estamos preparados para servir. Às vezes, nós achamos que não. Eu não vou fazer um voluntário, eu não vou fazer um curso de doutrina, falando sempre em espiritismo, claro.
Mas a gente pode, cada um dentro da sua religião, fazer os seus estudos. Aqui é uma casa espírita, a gente fala sempre de espiritismo. Então, a gente às vezes acha, eu não estou preparado para me dedicar a um estudo ou para me dedicar a um voluntariado. Às vezes a gente não sabe que é só dar aquele empurrãozinho de leve que a gente já tem toda essa força, toda essa obstinação. E Deus sabe que nós estamos preparados e quando nós estamos preparados. E o melhor de tudo que essa parábola nos traz é que nós ainda recebemos um pagamento por tudo isso. Então, olha que interessante. Vamos só recordar a parábola, né? Diz: o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu desde a manhã a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado que eles teriam um dinheiro por dia, levou-os à vinha. E tendo saído junto da 3ª hora do dia, e tendo visto outros na praça ociosos, lhes disse: ide vós também para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles foram. E saiu novamente na 6ª e na 9ª hora, e fez o mesmo, angariou os trabalhadores ociosos, fez o convite e eles aceitaram. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que lá estavam, a quem disse: por que permaneceis ao longo do dia sem trabalhar? É que ninguém nos contratou, disseram eles. Então ele respondeu: ide vós também para a minha vinha. Tendo chegado a noite, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Aqueles que foram até a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam o seu dinheiro. Justo, foi o combinado. Aqueles que tinham sido contratados primeiro, vindo por sua vez, acreditaram que haviam de receber mais, afinal tinham trabalhado mais, porém não receberam mais do que um dinheiro cada um. Recebendo-o também, estes acharam injusto e falaram contra o pai de família, dizendo: mas estes últimos apenas trabalharam 1 hora e pagastes a eles o mesmo valor que nós, que suportamos o peso do dia e do calor. E como resposta, o Senhor disse a um deles: meu amigo, eu não errei contigo. Não combinaste comigo um dinheiro por vossa jornada? Toma o que te pertence e vai-te, que eu quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Visto que não me é lícito fazer o que eu quero com o meu dinheiro, acaso vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, os ensinamentos essenciais desse estudo, à luz do Espiritismo, são o valor do trabalho para o progresso humano, o significado do trabalhador da vinha e o princípio da reencarnação. Então, em várias parábolas, agora nós vamos fazer uma interpretação dentro do tempo estipulado, em várias parábolas e diversas passagens do Evangelho, nós encontramos a expressão reino dos céus. Esta não fugiu à regra. Então, qual é o significado que Jesus quis dar a essa expressão? O reino dos céus, para o Espiritismo, ele tem um significado mais amplo do que normalmente nos é desenhado por outras doutrinas existentes. Nós não entendemos, por exemplo, o céu como um lugar circunscrito, fechado, murado, limitado, criado para receber, após a morte, alguns poucos privilegiados que em vida praticaram boas ações. Se você foi bom, você tem direito a ir para o céu, a viver no paraíso. Nós entendemos também que não precisamos, olha que máximo, não precisamos morrer para conhecer o reino dos céus. E por quê? Porque o reino dos céus ele está dentro de nós,
estando vivos ou mortos, abrange essa vida no corpo que nós estamos agora como a vida em espírito. Porque é um estado de plenitude espiritual e ele só é alcançado por aqueles que se esforçaram na busca da perfeição moral. Então, esse reino dos céus é semelhante nesse quesito a outras doutrinas, porque aqueles que se esforçam na sua melhora, eles vão ter esse direito a ter o reino dos céus. Porque é essa paz interior que nós adquirimos conforme nós vamos evoluindo moralmente, conforme nós vamos deixando de lado as questões materiais. Porque essa vivência na materialidade que faz com que haja discórdia, haja interesses pessoais, inveja, ciúme, as guerras. Tudo isso é gerado por esse apego à materialidade, às coisas, às pessoas, às relações. Então, quando nós vamos evoluindo moralmente, naturalmente, a gente vai tendo essa paz de espírito, porque muitas das coisas que nos importunavam não importunam mais. Então, não nos ofendemos mais com tanta facilidade. Também não magoamos mais com tanta constância. Então, todas essas questões da materialidade vão sendo deixadas de lado e nós vamos colocando a vida, a espiritualidade à frente de tudo isso. Por isso é que nós vamos adquirindo esse bem-estar generalizado. A doença virá, mas nós vamos saber lidar, ou quem sabe virá de uma forma mais amena, porque nós já não temos aqueles pensamentos e sentimentos que intoxicam o nosso organismo físico, porque tudo passa através do nosso pensamento e vai para o corpo. Num momento ou em outro, o corpo físico sente as nossas emoções, os nossos pensamentos. Então, esse reino dos céus, nesta encarnação, nós podemos desde já conquistar. É só a gente ir buscando essa renovação, essa transformação moral e deixando de lado essas questões que nos incomodam e que faz com que esse mundo ainda seja um mundo de provas e expiações. Então, o reino dos céus não é uma dádiva que nos é oferecida por Deus ou não é dado a alguns poucos privilegiados, como nós falamos. É um bem-estar pleno consigo mesmo e com Deus. É o ponto de que a gente se espiritualiza tanto que nós vivemos mais a vida espiritual do que a vida material, estando vivos. Jesus foi esse exemplo. Ele já veio, claro, até nós como um espírito puro do mais alto gabarito da escala espírita. Mas ele chegou aqui, ele nos exemplificou tudo isso, não se deixando envolver pelas emoções da materialidade. E ele nem precisou fazer um preparo para isso, porque ele já tinha isso dentro de si. Então, Jesus vivia mais, mesmo estando vivo em carne e osso como nós, ele vivia mais a vida espiritual do que a vida corpórea. Então, esse reino dos céus é como se a gente se espiritualizasse a esse ponto. Vamos estar no mundo, mas sem ser do mundo. Estar, aproveitar as oportunidades, mas não vamos nos tornar parte deste mundo, parte desta materialidade. Então, é uma conquista esse reino dos céus que Jesus começa essa parábola. E o pagamento que nós recebemos por essa jornada reencarnatória, esta vida, se bem aproveitada, é justamente esse reino dos céus aqui mesmo na Terra. A gente não precisa morrer, não precisa desencarnar para nós termos essa sensação plena de amor, de tranquilidade com a gente mesmo, com a natureza, com o mundo, com as pessoas e principalmente com o Pai Criador, nos resignando, entendendo as situações que são colocadas em nossa vida. Então, esse é o pagamento que nós, sendo chamados e aceitando esse chamado, nós vamos receber
da divindade, por um esforço próprio, por um direito adquirido pela nossa própria conquista. Então, é o bom uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade. A gente faz boas escolhas, porque as coisas, na maioria das vezes, as nossas aflições, lá no Evangelho capítulo 5, eles explicam, Evangelho segundo o Espiritismo, eles explicam a causa das nossas aflições são atuais e anteriores. A maioria das situações aflitivas que nós passamos aqui hoje são desta vida mesmo, de condutas, de escolhas. Então, claro, vamos avaliar, se não estiver nessa nossa vida, elas provavelmente virão de existências anteriores, mas os espíritos nos orientam dizendo que se a gente procurar aqui, nós vamos achar a resposta para a maioria das nossas aflições, que são as más escolhas, as más condutas, que nós, devido a essa imperfeição que ainda carregamos, mas que estamos buscando transformar, mas ainda temos imperfeições, a gente acaba escolhendo situações, pessoas, que vão trazer problemáticas e aflições na nossa vida. Então, o reino dos céus, ele definitivamente não é um lugar circunscrito, não tem alguém lá de barba branca e cajado que vai nos recepcionar, vai falar, você entra, você não entra, porque cada um vai adquirindo isso de acordo com o seu próprio, a sua própria vontade, a sua própria modificação. Então, a gente vai continuando falando que o pai de família, claro, todos nós já deduzimos que é Deus, é o Criador. E a vinha somos nós, representa todos nós, a humanidade. E o trabalho é a aquisição dessas virtudes através de aceitarmos esse chamado, através de trabalharmos na seara bendita de Jesus e de Deus, é que nós vamos adquirirmos, porque nós vamos progredir, desenvolvendo essas virtudes. Então, a paga pelo nosso trabalho é essas virtudes que vão nos tornar cada vez mais evoluídos, cada vez mais transformados, né? Nós estamos todos reencarnados no mesmo planeta, mas aceitar o convite para trabalhar requer de cada um de nós um tempo diferente. Nós somos iguais perante Deus, temos as mesmas condições, as mesmas oportunidades, mas nós temos níveis evolutivos diferentes entre nós. Então, cada um que vai ser chamado pode ter um tempo diferente para absorver, para aceitar, para querer se comprometer com esse chamado. Mas nós já dissemos e repetimos que somos convidados na hora exata em que nós estamos dispostos a servir. Então, tanto faz começar cedo, ao raiar do sol, como ao cair da noite, porque o trabalho na seara de Deus, ele é dinâmico, ele não para, não tem hora para começar, não tem hora para acabar, mas o trabalhador precisa querer servir, não tem como obrigá-lo se ele não quer. Por isso que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, porque às vezes eu posso aceitar o chamado, mas não estar preparado, ter medo de me comprometer, ter receio de me dedicar a meu tempo a esse chamado. Então, eu posso ser chamado, mas muitas vezes eu não vou ter os requisitos necessários para ser escolhido. Então, o trabalhador dessa vinha, ele precisa ter constância, quer dizer, não é, hoje eu estou empolgado, hoje eu vou trabalhar muito, amanhã eu já não estou muito cansado, hoje eu não quero fazer tudo aquilo, né? Então, não tem constância. O desinteresse, não esperar uma paga real pelo nosso trabalho. Vamos trabalhar para Deus, vamos trabalhar para Jesus, sem esperar que nos seja agradecido qualquer coisa, mesmo um sorriso, um olhar de agradecimento. Vamos fazer desinteressadamente. A boa vontade e o esforço no cumprimento de seus deveres, porque Deus, o Pai, ele sai a buscar trabalhadores, como a gente viu na palestra, na parábola, em vários momentos do dia, né? Nas diversas horas, porque trabalhadores existem de todo tipo. Então, tem aquele trabalhador que é mercenário, que ele trabalha por dinheiro, ele faz,
mas ele faz, quer receber e vai embora. Então, ele não se importa se foi bem feito, ele não se importa se esse trabalho foi importante para ele, né? Então, ele é um escravo do dinheiro. E o trabalho na seara divina, ele não é pago, né, em material, ele é pago nesse bem-estar. E, muitas vezes, esse mercenário, ele não liga para isso, ele quer realmente a materialidade, né? Então, sempre há mais mercenários do que obreiros do Senhor. Por isso que Deus, o Pai da vinha, ele tem necessidade de sair buscando esses trabalhadores em vários momentos. Muitos aceitam, mas não estão preparados, não são constantes, não têm interesse, pois grande é a seara e poucos os trabalhadores de boa vontade. E o pagamento será o mesmo, tanto para quem começou logo cedo, quanto para quem trabalhou apenas 1 hora. Mas agora a gente vai trazer uma reflexão. Nós, assim como os trabalhadores da parábola, achamos justos que o que trabalhou mais receba igual ao que trabalhou menos? Essa é uma reflexão para a gente levar lá para a nossa casa, no travesseiro, na hora da gente dormir, a gente pensar um pouquinho. Alguns começaram logo as primeiras horas, outros chegaram no fim do dia, trabalharam 1 hora apenas. É justo, então, que eles recebam a mesma coisa? Aos nossos olhos, ainda muito materializados, a gente vai achar que não, que isso não é justo. Como nós achamos muitas situações semelhantes na nossa vida e a gente acha que é injustiça. Analisando mais fundo e juntando os dizeres descritos nesta parábola, que a gente vai relembrar, olha, ele diz: meu amigo, eu não errei contigo. Não combinaste comigo um dinheiro por vossa jornada? Toma o que te pertence e vai-te, que eu quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que eu quero? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero com ele? Acaso vosso olho é mau porque eu sou bom? Quando ele fala, acaso vosso olho é mau porque eu sou bom, ali está velado um sentimento que nós abominamos confessar que temos. Mas quem de nós, algum momento da nossa jornada, já não teve vontade de ter o que o outro tem? Já não teve vontade de ser o que o outro é, de ter a casa que o outro tem, de ter o carro que o outro tem. Falando em redes sociais hoje, ter o número de seguidores que o outro tem. Quantas pessoas que não se expõem de maneira perigosa para angariar seguidores e números, não é mesmo? Então, esse sentimento velado é a inveja. Um dos 7 pecados capitais que faz parte da nossa psique, por mais difícil que seja confessá-la. Então, nós pesquisamos aqui uma curiosidade, que tem um estudo chamado, olha só, quando a sua conquista é a minha dor, e a sua dor é a minha conquista. Então, esse foi um estudo, um trabalho de pesquisa feito por cientistas japoneses e alemães que se dispuseram a pesquisar esse sentimento da inveja mais a fundo. E eles chegaram a um resultado surpreendente. Primeiro, para eles começarem a pesquisa, foi difícil porque ninguém queria admitir que sentia ou que já sentiu inveja. Então, eles tiveram que monitorar mecanicamente esse sentimento, essas pessoas. Usaram um aparelho de ressonância magnética, né? Então, a área ativada no cérebro, aí eles mostraram diversas imagens, situações, né? Que essa pessoa ali dentro, ela sentiu, teve esse sentimento, mas ela não admitiria na realidade. Mas o aparelho mostrou. Mostrou o quê? Mostrou de forma definitiva que a inveja está localizada na mesma área do cérebro em que é ativada a dor física. Então, ao sentirmos inveja, o cérebro, naquela parte da dor física, ele recebe uma luz a mais através da ressonância, e isso foi visto. Então, por isso que esse resultado foi de que a inveja é muito dolorosa. Por isso que nós não conseguimos aceitar, admitir que sentimos, mas ainda faz parte
da maioria de nós. Isso cada um, claro, individualmente, pode refletir sobre isso. Então, é um sentimento controverso, porque é algo positivo que desperta algo negativo. Então, é um dos mais difíceis, realmente, de serem aceitos por nós. Muitas vezes, como nesse caso que Jesus nos demonstrou, nós confundimos injustiça com inveja. Por que ele vai receber a mesma coisa que eu trabalhei muito mais? Ele é melhor do que eu? Então, normalmente, esse sentimento, ele vem acompanhado, ele traz consigo um complexo de inferioridade. Mas, graças a essa doutrina de amor e caridade, nós sabemos que tudo que há de mal em nós pode ser modificado. Nós estamos aqui para isso. Ainda vamos nos equivocar, ainda vamos fazer más escolhas, mas estamos aqui, todos nós, buscando a melhora. Isso, sem dúvida alguma, é só cada um olhar um pouquinho para trás e ver como ontem era diferente do que hoje. Hoje estamos, com certeza, muito melhores do que éramos antes. Então, a lição aqui, para esse caso, é: você foi contratado, recebeu o salário justo e acertado, não fique olhando o que o outro está recebendo. Segue a sua vida e faça a sua própria trajetória, porque você é capaz de fazer o seu próprio caminho, de conquistar as suas próprias coisas. E, para terminar, nós vamos dizer: todos seremos chamados, não sabemos quando, nós não sabemos quando, mas o preparo já começou, porque o chamado é o comprometimento. Primeiro conosco, pela nossa melhora individual, pelo nosso íntimo transformado, depois com essa sociedade, com aqueles que convivem conosco em casa, com o nosso bairro, a nossa comunidade, né? Para que a gente vá, pouco a pouco, formando uma família única, a chamada família universal. E quando nós entendermos esta parábola, por exemplo, quando nós entendermos que podemos criar o reino dos céus em nós a partir de agora, quando nós quisermos, nós vamos entender que não existem barreiras para o amor. Não existem barreiras como hoje ainda tem, que o egoísmo impõe, que o interesse impõe, porque nós saberemos amar de verdade, porque tendo o amor dentro de nós, tendo o amor por nós, nós vamos amar o outro de forma incondicional. Nós não vamos querer que ele se modifique, não haverá crença, cor, religião, trabalho, nível cultural que nos diferencie, porque nós nos veremos a todos como irmãos. Aquele que terá mais dificuldade, nós vamos dar as mãos a ele, a sociedade vai se unir para ajudá-lo a melhorar. Não é o que acontece ainda, principalmente nos dias aqui, no nosso Brasil que nós estamos vendo, mas com certeza a gente também vê muita gente ajudando, muita gente já vendo essas pessoas estranhas como verdadeiros irmãos. Nós estamos melhorando e muito, estamos formando, sim, essa família universal. Não vamos perder a nossa fé. Nós somos já chamados e nós seremos os escolhidos, porque nós vamos querer ser escolhidos. Então, é isso que a gente tem para dizer hoje. Nós vamos agora fazer a orientação do passe. Gostaríamos de lembrar que estamos oferecendo o passe coletivo e não, primeiro vem as vibrações. Vibração ou passe? Esqueci. Ai, gente, me perdoe, redes sociais, me perdoem, de vez em quando a gente comete uns erros, né? Ao vivo tem essa problemática. Então, meus queridos, não vamos desarmonizar nem nos desligar dessa espiritualidade amiga, porque agora nós vamos vibrar, nós vamos doar o nosso amor, esse amor que está dentro de cada um de nós, esse reino dos céus que nós falamos hoje. Vamos deixar sair, transferir esse nosso amor para todos aqueles que hoje estão nos hospitais, para aqueles que estão acamados,
com diversas doenças, diversas limitações, e é o nosso amor que nós vamos dar a cada um desses doentes, a cada um desses acamados. Nesse abraço virtual, em pensamento, estará o nosso desejo de melhora. Vamos também vibrando a todos aqueles que hoje estão nas ruas. Muitos até gostam de estar nas ruas porque têm a sua liberdade, podem fazer o que querem, mas muitos estão lá por necessidade. Famílias inteiras que não têm onde morar, mas que estão recebendo o seu auxílio. Que nós possamos agora deixar para eles também esse nosso desejo de melhora, esse nosso desejo de que eles se fortaleçam e de que eles esperem com fé, com esperança de que a mudança virá. Vamos também vibrando por aqueles que estão nas penitenciárias, nas cadeias, delegacias, que estão também passando por um momento em que estão precisando refletir sobre os seus erros, sobre os seus equívocos, e é aquele momento em que nós vamos destinar a eles o nosso amor, o nosso carinho. Vamos também vibrando todos nós, por fim, pelo nosso planeta Terra, e que nós possamos ser trabalhadores amorosos e dedicados a este planeta, para que ele possa cada vez mais se tornar a morada que nós desejamos, a morada da regeneração. Então vamos todos nós elevando o pensamento em prece, agradecendo a Deus pela oportunidade desse estudo, agradecendo a Deus pela vida, pelo alimento, pela saúde, por todos os bens materiais que Ele nos oportuniza, e que nós possamos cada dia mais espalhar por onde passemos todas essas benesses, todas essas coisas maravilhosas que nós estamos percebendo, construindo-se dentro de nós, que possamos espalhar esse amor, esse carinho, essa fraternidade. Agradecemos a Jesus e aos bons espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Agora a gente vai para a orientação do passe. Gostaríamos de lembrar que estamos oferecendo o passe coletivo e explicar o seu significado. O passe coletivo é o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, em que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente conforme o nosso merecimento. Por isso, tenho certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Então, de onde estivermos, vamos agora receber o passe. Vamos agora ao passe coletivo. Unidos em um só pensamento de amor, elevemos serenamente o nosso pensamento até Deus, a Jesus, nosso irmão e mestre querido, e aos amigos da espiritualidade que nos assistem e que são conhecedores de todas as nossas necessidades. Pedimos, nos auxilie, nos proporcionando o auxílio de que tanto necessitamos e buscamos, para minimizarmos as dores, os sofrimentos e as angústias. Harmonizados e esperançosos, vibremos bem-estar, saúde, equilíbrio, alegria, paz, luz. Vamos a Jesus.
Graças a Deus. Vamos agora ao passe à distância. Rogamos a quem veio mentalizar e pedir por mais de um assistido que pense alternadamente nos entes queridos que vai representar. Vibre intensamente bem-estar, saúde, equilíbrio, alegria e que as nossas vibrações de amor possam encontrá-los aonde estiverem e se multipliquem em luzes de auxílios. Vamos a Jesus. Agradecidos a Deus, Pai misericordioso, e esperando retornar para prosseguir com o tratamento. Assim seja, gratidão a todos os trabalhadores da casa. Então, a gente tem alguns recadinhos. Live do Encontro com a Cultura com José Carlos De Luca, neste sábado, dia 25 de junho, às 17 horas. De Luca abordará o tema Lições de Francisco de Assis para os Tempos Atuais. Transmissão ao vivo, exclusivamente pelo nosso Facebook. Nós estamos também com a campanha do Moletom, que é a campanha de inverno 2022. Ajude-nos a aquecer o inverno dos nossos 553 pacientes com deficiências em atendimento na unidade de longa permanência. A campanha visa arrecadar moletons novos, calça ou blusão, nos tamanhos G e GG e extra GG. A solicitação por tamanhos grandes é para garantir o conforto da vestimenta de nossos pacientes. Aceitamos doações em peças que podem ser encaminhadas para uma de nossas unidades doutrinárias ou depósito bancário ou Pix, doando qualquer valor que desejar. Qualquer informação aos nossos voluntários, eles têm as contas para passar para vocês. Retorno ao programa de apoio fraterno ao dependente químico e familiares. Se você conhece alguma pessoa que necessita de apoio neste sentido, nosso grupo de apoio acontece em 2 oportunidades, todas as segundas-feiras, às 18h30, aqui na Unidade Santana, e todas as quintas-feiras, a partir de 9 de junho, às 18h30, na Unidade Vila Galvão. Interessados podem procurar encaminhamento pelo plantão de orientação ou diretamente nos dias de funcionamento dos grupos. Para obter mais informações, temos cartazes em nossos murais de comunicações ou com nossos colaboradores. O tema para a próxima semana é Justiça e Responsabilidade. O problema está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 18. Então, nós terminamos por hoje, agradecemos a presença de vocês, agradecemos a presença de quem nos acompanha pela rede social e aguardem a orientação para vocês que estão aqui no salão de saída. Muito obrigada e até um próximo encontro.